Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando na Carta aos Efésios ou Epístola aos Efésios. Hoje nós vamos dar início no capítulo 2. Você que ainda não assistiu às nossas aulas, é só acessar a Elcio Borges e lá já está gravada todas as mensagens do capítulo 1 da Carta aos Efésios. Hoje, capítulo 2, vamos ler até o versículo 3. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer qual era a situação na qual os efésios estavam antes de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E essa também é a situação nossa. Era a nossa situação. Antes de os efésios aceitarem Cristo Jesus, antes deles ouvirem a palavra, as boas novas, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. O versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então essa era a situação. Os efésios estavam mortos espiritualmente. Eles estavam vivos biologicamente, mas, contudo, estavam mortos espiritualmente. Assim também é a situação na qual hoje a raça humana está. As pessoas que não aceitaram a Jesus, que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, elas estão mortas espiritualmente. Estão vivas apenas biologicamente, contudo mortas espiritualmente. Em Gênesis capítulo 3, Deus coloca Adão e Eva num jardim chamado Éden, no jardim do Éden. E Deus dá uma ordem para ele. Diz: olha, de toda a árvore que aqui está, você pode comer, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, morrerás. E o capítulo 3 de Gênesis revela que a serpente ela teve uma conversa com Eva e a seduziu. Então, Eva foi seduzida pela serpente, que ali estava no papel de Satanás. Então, Satanás estava, através da serpente, conversando com Eva. E Satanás, através da serpente, seduziu a Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva dá desse fruto do conhecimento do bem e do mal para Adão. E Adão come. E a partir daí, Adão ele passa a ser um delinquente. Adão passa a ser um pecador. Ele passa a ser uma pessoa que desobedeceu, que infringiu a lei de Deus. Deus já havia dado uma ordem para ele, que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu. E ele se torna um delinquente. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 1 de Efésios, diz que Deus havia dado aos efésios vida, estando eles mortos em seus delitos e pecado. Quando Adão ele peca, o pecado de Adão não só trouxe uma maldição para ele, assim bem como também toda a raça humana, todos os descendentes, toda a raça humana, todos os descendentes de Adão foi prejudicado, sofreu as consequências do pecado de Adão. Então Adão, ele é o quê? Ele é o cabeça da raça humana caída. O apóstolo Paulo ele vai falar na carta aos
Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo lhe diz: porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, de que Deus havia dado aos Efésios vida, porque eles estavam mortos em seus delitos e pecado, é porque o pecado de Adão afetou toda a raça humana. E toda a raça humana, todos os homens, hoje morrem fisicamente também, é porque esse pecado afetou toda a raça humana. No século IV depois de Cristo surgiu um homem chamado Pelágio. Esse homem criou uma doutrina falsa chamada pelagianismo. Ele dizia de que o pecado de Adão não afetou a raça humana. Esse homem ele era teólogo e filósofo. Esse homem chamado Pelágio era teólogo e filósofo. Ele asseverava, ensinava de que o pecado de Adão não afetou, não prejudicou os seus descendentes, não afetou a raça humana, e de que o homem ele pode viver uma vida santa, uma vida sem pecado neste mundo. Ou seja, ele estava afirmando de que o homem não necessita da graça de Deus para ser salvo. Contudo, esse ensino desse homem chamado Pelágio está errado, é contra os princípios bíblicos da Bíblia. E surgiu também no século IV um homem chamado Agostinho de Hipona. Ele combateu as falsas doutrinas, as heresias de Pelágio. Ele provou, através da Bíblia, através da palavra de Deus, de que o pecado de Adão afetou sim, de fato, e de fato, a raça humana, afetou todos os seus descendentes. Não só afetou a raça humana, bem como a natureza, a criação. Salmo de número 51, versículo 5, o salmista ele diz que em pecado eu nasci e em iniquidade a minha mãe me concebeu. Ou seja, aí nós podemos ver no Salmo 51, versículo 5, de que o homem ele nasce pecador. Também na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, de que Deus havia dado vida aos Efésios, porque eles estavam mortos em seus pecados e delitos, é porque de fato e de verdade o pecado de Adão afetou toda a raça humana. E Deus havia dado vida aos Efésios pela graça dele através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de um povo que nasceu de novo, de um povo que reviveu, que Deus deu vida a um povo que estava morto em seus delitos e pecados. Agora Jesus é o cabeça dessa nova raça. Ou seja, todos aqueles que aceitam Jesus, essas pessoas agora estão vivas espiritualmente em Cristo Jesus, porque Cristo é o cabeça desse novo povo, dessa nova raça humana que Deus está salvando, de que Deus está trazendo para o seu reino. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro a situação na qual os Efésios estavam. Era uma situação de morte espiritual. Assim também um dia nós estávamos mortos espiritualmente, em nossos pecados e delito. O apóstolo Paulo ele
traz essa noção de que o pecado realmente, o pecado de Adão afetou a raça humana. O pecado de Adão, ele prejudicou todos os seus descendentes. Então, o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo disse: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a doutrina que surgiu no século IV depois de Cristo, chamada pelagianismo, é uma doutrina herética, é uma doutrina falsa. Esse homem chamado Pelágio, ele era um herege. E houve um concílio em Roma, no ano 417, 418 depois de Cristo, e condenou esse homem como herege. Também na cidade de Éfeso, no ano 431, a doutrina desse homem chamado Pelágio foi considerada uma doutrina herética. Pelágio, ele foi considerado um herege. Por quê? Porque estava indo de encontro, ou seja, estava sendo contra os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia afirma, a Bíblia mostra, diz que o homem ele é um pecador, de que o homem nasce pecador. Então esse homem, ele dizia de que o homem poderia e pode viver nesse mundo sem pecar, de que o homem não necessita da graça divina para ser salvo. Então, esse homem, teólogo e filósofo chamado Pelágio, ele era um herege. Contudo, Deus, ele levanta um homem chamado Agostinho, que era bispo, teólogo e filósofo, para combater as falsas heresias desse homem chamado Pelágio. O versículo 2 diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz isso, de que os efésios estavam mortos espiritualmente, versículo 1, nos delitos e pecados, que eles haviam outrora andado, que eles haviam praticado. Então, a cidade de Éfeso, ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. E o povo de Éfeso era um povo idólatra, um povo que estava se envolvendo com a magia negra, com a feitiçaria. Então, era um povo que realmente estava vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, contrária aos princípios bíblicos, e que estava adorando e servindo a deusa Diana, praticando magia, praticando feitiçaria, tanto que no capítulo 19 de Atos, versículo 18 e 19, diz que os efésios, ao se converterem ao Senhor Jesus Cristo, eles queimaram todos os seus livros de magia e de feitiçaria. E diz, Atos capítulo 19, verso 20, que a palavra de Deus prevalecia, crescia e prevalecia poderosamente na cidade de Éfeso. Eu estou aqui na Barra do Una, em São Sebastião, e você pode ver aqui atrás de mim que já está ficando escuro, a noite está vindo aqui, chegando, já são 6h10, eu comecei esse vídeo, estava ainda claro. O versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então o apóstolo Paulo agora diz que também ele, os judeus, ou seja, todos também andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
E quando ele diz fazendo a vontade da carne, está se referindo à natureza caída, à natureza adâmica, à nossa natureza terrena. Então toda a raça humana, todas as pessoas que não aceitaram Jesus, que não se converteram a Cristo Jesus, estão andando segundo a vontade da carne, ou seja, segundo a vontade adâmica, a natureza adâmica, a natureza caída. E diz que andava segundo o curso deste mundo, ou seja, andava, quando diz o curso deste mundo, é segundo o sistema desse mundo. Então, esse mundo tem um sistema maligno, tem um sistema que é contrário à vontade de Deus, um sistema que é anti-Deus, um sistema que é anticristo. E esse sistema guia, conduz as pessoas que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Ainda diz, né, que andava segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera no filho da desobediência. Quando diz segundo o príncipe da potestade do ar, está se referindo a Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, que é o diabo, diz que cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que não se converta a Cristo Jesus. Então, quando diz aqui de que os Efésios, nós também antes de aceitarmos a Jesus, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, porque nós, sem percebermos, estávamos vivendo segundo o sistema desse mundo. Estávamos vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, segundo o espírito maligno que atua nos filhos da desobediência. Por quê? Porque todas as pessoas, assim como Adão, ele se tornou desobediente a Deus, todos os seus descendentes, toda a raça humana torna-se desobediente. Quando as pessoas aceitam Cristo Jesus, ela passa a ter vida espiritual. Ela passa a ser obediente diante de Deus, porque Cristo Jesus, que é o cabeça de uma nova raça, de um povo eleito, de um povo escolhido, agora, consequentemente, passa também a ser obediente. Por quê? Porque a obediência de Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a nós, foi transferida a nós. O versículo 3, ainda no finalzinho, diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como os demais. Ou seja, quando diz filhos da ira como os demais, é porque a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Nós devemos ter em nossa mente essa visão de que Deus, ele é um Deus que manifesta a ira dele sobre as pessoas que estão desobedecendo a sua vontade, que estão desobedecendo a sua palavra. E, consequentemente, um dia Deus irá manifestar de uma forma total a ira dele sobre aquelas pessoas que o rejeitaram, sobre aquelas pessoas que não quis servi-lo enquanto estava vivo nessa terra. Nós podemos ver que a ira de Deus foi manifestada no Velho Testamento. Quando Deus envia, no capítulo 6 de Gênesis, o dilúvio, ali é uma manifestação da ira de Deus. Quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, ali é uma manifestação da ira de Deus. E a ira de Deus, ela atua sobre os filhos da desobediência, ou seja, sobre as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O apóstolo Paulo ainda disse que a ira de Deus, ela se manifesta porque os homens estão trocando a verdade de Deus pela mentira. Isso está em Romanos capítulo 1, verso 18. E o versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia,
por causa do grande amor que nos amou. Mas Deus, ou seja, quando Paulo diz, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia e com o grande amor que nos amou, ele aqui está dizendo que Deus fez algo. Deus, ele agiu vendo a situação da raça humana caída, morta em seus delitos e pecados. Deus fez algo. Ele diz, mas Deus, com seu, que é riquíssimo em misericórdia, e com seu grande amor que nos amou. Ou seja, Deus, ele deu vida aos Efésios. E Deus nos deu vida. E Deus dá vida àqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, Deus, ele manifesta sobre aquelas pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador, ele manifesta sobre essas pessoas a sua misericórdia, o seu amor. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz que, mas Deus, ou seja, Deus fez algo pela raça humana. Deus fez algo por nós. Deus, através da sua misericórdia, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia. Quem? As misericórdias do Senhor. Se renova a cada manhã e não tem fim. Então, Deus manifestou a sua misericórdia. Deus manifestou o seu amor, trazendo vida, salvação aos Efésios da cidade de Éfeso e também sobre nós. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, Deus, ele manifesta essa misericórdia dele, manifesta esse amor dele sobre nós. E nós devemos a cada dia ser gratos a Deus por isso, pelas misericórdias dele, pelo amor dele. Ele fez algo por nós. Trouxe salvação, trouxe perdão, trouxe a graça dele sobre nós. Tito capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus manifestou a graça dele salvadoramente, trazendo salvação a todos os homens. Então, aqui nós vamos parar no versículo 4. A próxima aula nós vamos dar início a partir do versículo 5. Que Deus nos abençoe. E você ainda que não acessou o nosso canal, é só acessar Elcio Borges e assistir as últimas aulas do capítulo 1 que nós fizemos o estudo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.